pregar hoje vai dizer para você parar, olhar e ver o que Deus está fazendo nesse tempo. Eu gosto muito de um salmo, que é o Salmo 73, que ele relata uma experiência espiritual, a experiência de um homem que ele começou a olhar para o lugar errado, ele começou a se esquecer daquilo que Deus era capaz de fazer em sua vida. Inclusive eu queria pedir ao pessoal que estiver aí do lado, vamos ver o que nós paramos. Se quiser pode vir para cá, porque fica mais fácil, tem tanto de lugar aqui, se o pessoal puder chegar mais para cá, ajuda. Mais perto, quem puder. Bom, voltando então ao que ele estava dizendo, o Salmo 73 fala de um homem que ele diz assim: quanto a mim, meus pés quase tropeçaram, faltou pouco para que eu escorregasse. Ele quase abandonou a sua fé. E enquanto ele estava nessa jornada, ele estava cada dia mais cego. E ele, aqui vai dizer que ele tinha inveja, os homens eram muito mais fortes, as pessoas ímpias eram muito melhores. Ele começa então a azedar o coração, ele começa então a se esquecer daquilo que Deus tinha feito. Mas eu gosto muito da solução desse texto, porque como que foi resolvido o problema espiritual dele? Diz assim o versículo 16: quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. Então compreendi o destino deles. O que libertou a mente, o espírito desse homem, não foi tentar entender. Foi quando ele olhou, entrou no santuário de Deus, e ele viu um quadro maior, e ele pôde então perceber quem ele era, através de quem Deus era. Ele estava adquirindo um pensamento errado sobre Deus, porque estava se esquecendo realmente de quem Deus era. E quando ele viu isso, essa nova visão encheu seu coração, e aí ele começa então a ver quem ele era e que as coisas boas que aconteciam em sua vida. E eu não vou pregar esse texto, nosso texto dessa noite não é sobre isso, mas é a mesma coisa, a mesma experiência que esse homem teve, é a experiência que o apóstolo Paulo quer que a gente tenha. Você deve olhar, você deve deslumbrar e admirar aquilo que Deus está fazendo, para que você realmente seja uma pessoa madura, uma pessoa feliz, uma pessoa com a alegria do Senhor. Muitas vezes a gente está querendo mudar pela razão, mas o que Deus quer que você faça nessa noite é que você olhe. Você gostaria realmente? Vamos nos concentrar então, irmãos. Vamos fazer agora. Vamos ficar bem quietinho, Juninho, concentrar. Eu queria pedir que a gente então ficasse bem quieto. Vamos orar antes da gente ler o texto. Pai, em nome de Jesus, o Senhor esteja agora, Pai, nos abençoando e trazendo todo pensamento cativo a Jesus aqui, Pai, em nome de Jesus. Que o Espírito possa encontrar, ó Deus, espaço agora na nossa atenção, no nosso coração. Que o Senhor possa nos aquietar, apesar das coisas que têm acontecido, mas o Senhor está cuidando de todas as coisas. Que agora nós possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz com atenção, para que o Senhor possa fazer algo novo na nossa vida essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o que eu vou falar aqui é que você precisa admirar mais do que às vezes pensar. Você precisa muito mais se deslumbrar com Deus do que tentar entender a Deus ou compreender as coisas que Deus está fazendo. Isso é algo muito inerente da gente. Quando você descobriu a sua esposa, Guilherme, o que foi o sentimento que você teve em primeiro lugar? É muito mais do que olhar para a sua, naquela época, futura esposa e pensar assim, claramente, olha, ela tem um metro e tanto, ela tem isso, ela tem aquilo, ela sabe costurar, ela sabe cozinhar, ela sabe tricotar. Não foi isso. O que você viu foi: que pessoa incrível, sensacional eu conheci, e não sabia que existia alguém assim.
O nosso coração é assim, gente. Quando a gente encontra uma coisa surpreendente, nós amamos uma paisagem, nós amamos a natureza, e quando nós encontramos essa pessoa, a gente fica totalmente deslumbrado e querendo se unir àquela pessoa, porque a gente viu alguma coisa, a gente descobriu alguma coisa que nos deixou deslumbrados. E é claro que os grandes perigos para os relacionamentos, e o grande perigo para o casamento, e o grande perigo para a vivência espiritual, é quando nós perdemos essa admiração. É quando a gente deixa isso se desgastar. Não tem algo mais destruidor do que a gente deixar de admirar aquela pessoa, deixar de admirar algo que Deus está fazendo. Por isso, o grande inimigo que o apóstolo Paulo vai falar para essa igreja, que é uma igreja que tem 10 anos que ele fundou, é o perigo da familiaridade, do acostumar. É o perigo da religiosidade. É o perigo da gente não ver esse algo sensacional com o tempo. Abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 2. Nós vamos ler inicialmente do 1 até o 4. Filipenses 2, de 1 a 4. A gente vai ler até o 11, que é a nossa unidade total. Mas nós vamos ver coisas tremendas que Deus está e quer fazer na nossa vida e na vida da igreja. Diz assim: portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade nem orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Essa primeira parte, Deus quer que você olhe para o que Ele está fazendo hoje. E o que Deus está fazendo hoje, Ele está fazendo através da igreja. Essa carta é para os irmãos de Filipos, e ele vai, aqui, nas últimas palavras do capítulo 1, ele vai incentivar que todos então tenham um caráter de soldados, que eles estejam lutando contra os inimigos externos, a perseguição à igreja, que eles deveriam se portar como verdadeiros cidadãos do céu, como soldados unidos em unidade, como uma só alma, lutando pela fé do Evangelho. Mas agora, ele vai sair desse contexto de uma luta de fora da igreja, e ele vai colocar então os inimigos que existem dentro da igreja, os problemas que vão tirar a força da igreja, tirar a força dessa vida alegre dentro da igreja. Então a primeira coisa que Paulo vai dizer é assim: olha, se você já experimentou o Evangelho de verdade, com certeza vocês já experimentaram, mas quem já experimentou o Evangelho de verdade, quem já experimentou o encorajamento que vem pelo Evangelho, o amor e a compaixão que vem através da salvação, as consolações do Espírito Santo, quem já tem essa experiência, deve então agir com essa convicção, com esse mesmo modo de pensar, com essa mesma forma de agir, com essa alma, deve ter essa unidade e perceber que Deus está agindo dentro de um corpo. Mas aqui, mesmo ele reforçando isso, ele quer mostrar os inimigos, as forças destrutivas que existem dentro da própria igreja, de pessoas que já experimentaram a graça. Então ele vai descrever essas pessoas aqui. Irmãos, a primeira coisa que eu queria que a gente lembrasse nessa noite é que se você aqui já experimentou alguma coisa real do Evangelho, é porque alguém, em algum momento da sua vida, de alguma igreja pertencente ao corpo de Cristo, usado pelo Espírito Santo, ministrou na sua vida, foi exemplo para você, e ele se entregou, ele abriu mão, ele foi até você e ministrou o consolo, ministrou a paz, ministrou a salvação. Por quê? Porque o Espírito Santo, irmão, ele age onde ele quiser, mas a principal agência de Deus na terra hoje, a principal forma que você pode ter certeza que Deus está agindo no mundo, se chama a Igreja de Cristo. Se você quer ter certeza de que você está num lugar, você está sofrendo essa
esse benefício de Deus em agir na sua vida, você quer estar mais perto dele, preste atenção, o lugar onde ele age no mundo, pela graça, e ministra a graça sobre nós, é por crentes, por pessoas. No Salmo 133, você não precisa abrir, é muito claro, essa é a reunião de crentes, que é um lugar onde Deus age. Olha o que diz lá, esse texto todo mundo conhece: como é bom e agradável os irmãos viverem em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce para a barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Deus te colocou numa família da fé, para que você então pudesse receber algo de Deus. E aqui ele está dizendo: olha, se alerte, porque há algo que pode ser ruim dentro, de forças destruidoras dentro da igreja. E essas forças destruidoras justamente é quando nós nos acostumamos, quando a gente não percebe mais esse agir de Deus, a gente não sente mais esse calor de Deus, a gente não tem mais essa intensidade da vida de Deus. E ele está dizendo aqui que as pessoas, elas estão com seus relacionamentos quebrados, elas estão fazendo coisas para Deus com motivações erradas, com motivações egoístas, e estão esfriando os seus relacionamentos. Elas estão olhando para si mesmas como pessoas cheias de direito, talvez trabalhando para o Senhor e reclamando, e talvez trabalhando ou não fazendo, porque as pessoas não reconhecem, porque as pessoas não estão dando devido valor, e a cada dia mais experimentando apatia, experimentando o distanciamento de Deus, agindo por rivalidade, agindo por orgulho. São forças destruidoras em algo de um lugar muito bom. Até mesmo, olha que perigo, irmão. O pecado é tão profundo na nossa alma, que até coisas boas a gente faz com a intenção errada, e vira coisa errada, e vira coisa que Deus não aceita. E se a gente não olhar para o lugar certo, e se a gente não olhar para o que temos que olhar, nós vamos perder a grande oportunidade de nós vamos não fazer parte do projeto que Deus está fazendo na terra, e querendo usar a igreja, que é o maior agente da graça, o povo que Ele comprou para si. Então, o que soluciona isso? O que soluciona isso é justamente nós olharmos para o plano de Deus, para essa graça através da igreja, e nos alegrarmos, nos deslumbrarmos com que Deus pode fazer algo tão tremendo, continuar a sua ação, enchendo os crentes na terra, enchendo eles do seu espírito, mesmo numa cultura que é uma cultura contra Deus. Existe um povo que vive de acordo com Deus, que ama a Deus e que só quer a Deus. E nós podemos estar junto desse povo, nós podemos servir no meio desse povo. Irmãos, há um texto muito sério, né? Ele está lá em Apocalipse, e ele vai dizer de pessoas que então elas não estão mais crescendo no meio do povo de Deus, que estão apáticas, que estão sem essa intensidade, que não estão conseguindo se encaixar. E esse termo que é usado aqui é o chamado primeiro amor. Daquelas pessoas mostrando o perigo das pessoas de pararem de viver sem essa admiração, sem essa paixão pelo Senhor. Apocalipse, no capítulo 2, diz assim: para a igreja dos Efésios, de Éfeso, que era até uma igreja próxima, mas um outro, né? Cristo, através de João, está escrevendo a esta igreja: conheço tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. Sei que não suportas os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não desanimaste. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti, e tirarei o teu tolerável do seu lugar. Lembra-te aonde essa admiração por Deus, essa admiração do primeiro amor, aquele momento, aquela intensidade de querer a Jesus, de querer estar próximo, de querer servir, de querer se entregar, de querer responder ao amor de Jesus, aonde isso já foi tão intenso, e por que ele não é mais?
É hora de voltar ao primeiro amor, é hora de voltar à paixão pelo Senhor. Porque o cristianismo verdadeiro só é vivido assim, é paixão pura. É muito mais do que compreender doutrinas. Irmãos, a gente não tem desavenças ou problemas em igrejas porque a gente não concorda, às vezes, com pequenos detalhes de doutrina, não. É muito difícil, isso pode acontecer, mas na maioria das vezes a nossa luta é porque perdemos a paixão e começamos a brigar por coisa pequena. E para isso ele diz assim: volte ao primeiro amor. Se você quer recuperar novamente a paixão, esse é o segundo movimento que Paulo vai mostrar nesse texto. É para esse lugar, é esse lugar que ele quer que a gente olhe e veja quão grandes coisas Deus tem feito, que a partir do versículo 5 ele vai dizer assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Você precisa olhar para o que Deus já fez por você na cruz do Calvário. Ele está mandando a gente olhar para a gente ter o mesmo sentimento que Jesus foi para a cruz. Se a primeira, então, força destrutiva leva a essa paralisia, a apatia, ao esfriamento espiritual, a perda por esse deslumbramento pela igreja, pelo povo de Deus, pelo agir do Espírito Santo, Paulo então vai dizer que nós devemos olhar para algo maior, para que a gente possa ter uma nova motivação para servir, para viver. Esse quadro é um quadro que Deus está pintando, está mostrando a queda, está mostrando a sua história, mostra agora a redenção, mostra o que a igreja está fazendo e vai mostrar um tempo glorioso na terceira parte. Mas quando você tiver por acaso acontecer que você estiver desanimado, que você possa se apaixonar por aquilo que Cristo fez por você, e pelo amor que Ele teve por você, e pela intensidade, o pensamento dele, o sentimento dele que Ele teve por você. Irmãos, é incrível como a cruz tem sido deixada de pregar nas igrejas. Como a cruz tem sido abandonada e substituída por autoajuda, por palavras de afirmação, por te levar a querer bênçãos e milagres. Como a cruz tem sido negligenciada. Eu vi uma vez um pastor contando uma experiência que ele teve numa determinada igreja, e que ele foi nessa igreja e estava sendo pregado ali um suposto evangelho. E esse evangelho que estava sendo pregado, o pastor disse que ensinava os membros daquela igreja a fazer assim, algo com intensidade, ele ensinar a orar. E ele então diz: olha, eu vou ensinar para vocês a oração do filho pródigo. E aquele pastor era um pastor sério. E ele pensou: é bem provável que o pastor vai dizer assim, do filho dizendo para o pai, né? Pai, pequei contra ti, eu não sou digno do Senhor. Mas aí o pastor, isso foi no pensamento desse pastor visitante, mas aí o pastor vai continuando sua pregação e ele diz assim: sabe como você tem que orar? Você tem que chegar para Deus e falar assim: dá-me o que é meu, dá-me o que é meu direito, dá-me a minha herança. Irmãos, esse tipo de cristianismo sem cruz é meio que uma plataforma para que a gente faça Deus trabalhar para a gente, para que esse egocentrismo aqui, que é totalmente o oposto do que Deus está fazendo, seja potencializado. Ele nos leva para algo mortal, para exigir coisas de Deus, cheio de direitos, e não é isso que a cruz está querendo dizer, e não é para esse lugar que nós devemos olhar, justamente o contrário do que nós devemos fazer. Mas isso tem encontrado guarida no coração de muitas pessoas que estão indo às igrejas. Quando a gente começa a tratar a cruz como apenas um símbolo, uma coisa familiar, algo que faz parte do cristianismo, mas não é a essência do cristianismo, nós começamos a perder de vista e começamos a ver que a cruz não é mais o centro, e por isso muitas pessoas têm vivido essa familiaridade com o Evangelho e têm pedido força para o Evangelho. Irmãos, a cruz é algo tão horrendo, tão terrível, tão humilhante, que o Filho de Deus encarou por nós, que algumas pessoas elas não gostavam nem de falar nessa palavra de crucificação ali no primeiro século.
E muitas pessoas ainda não entendem a cruz, o que ela significa para nós, o benefício que ela traz para nós, o Filho de Deus se entregar por nós. Eu fui fazer uma visita um dia. E a gente começou naquela visita a conversar, a compartilhar o evangelho com aquela pessoa. E aquela pessoa começou a dizer que tinha raiva de Deus. Eu falei, mas como? Não, porque Deus tinha crucificado, tinha forçado Jesus e tinha crucificado Jesus. Por isso ela não conseguia amar a Deus, porque ela tinha feito tanta maldade com o seu próprio filho. Mas esse texto aqui não está dizendo. Esse texto está dizendo que apesar de ser completamente Deus, absolutamente Deus, Cristo não usou do seu direito de ser Deus como escape, como algo que ele pudesse lançar mão, mas antes, sendo Deus, ele abriu mão dessa prerrogativa de ser Deus, e foi até o nível de escravo maldito por amor. Foi isso que Jesus fez aqui. Ele existiu em forma de Deus, mas se esvaziou, humilhou a si mesmo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele não se agarrou a ser servido, mas ele se agarrou a servir a você. Mas é interessante, Cristo fez isso, mas ele não fez isso apenas para ser um bom exemplo para nós. Ele não fez isso para que a gente agora, com as nossas próprias forças, nós tentemos ter a mente de Cristo. Não, o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida para que a gente possa cada dia mudar de homens e mulheres que são cada dia mais centrados em si mesmo, adoradores de si mesmo, do eu, egocêntricos, e agora possam se voltar para servir ao outro, para que essa característica do pecado, do eu, seja extirpada da nossa vida, para que nossas inclinações sejam agora inclinações totalmente diferentes, transformar também as nossas motivações, todo o nosso agir. Mas há uma resposta que nós temos que dar para que esse evangelho, se a gente realmente trata ele com esse brilho, com essa admiração, com esse deslumbre, tem uma resposta que Cristo disse que nós precisamos dar para ele. A resposta é que ele diz assim: aquele que quer me seguir, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Não é apenas a gente saber, irmãos, mas a gente olhar essa cena de amor, e agora nós entendemos que precisamos responder com amor. A cruz não pode ser esse símbolo vazio. A cruz tem que ser a essência da nossa vida. Agora, como uma vida de discípulo, a cruz é tomá-la negando a nossos direitos, virando a gente do avesso, coisas que a gente gostaria de fazer, a gente não vai fazer para servir o outro. Coisas que eu gostaria de ter, eu não vou ter para servir o outro. Como eu administraria o meu tempo, agora eu vou pensar primeiro no outro, eu vou negar as minhas coisas, eu vou negar talvez certos prazeres para seguir a Jesus. Então, voltar ao primeiro amor também tem essa conotação de deixarmos nossos direitos, abraçarmos a cruz, morrer para o eu. Irmãos, quem é mais antigo aqui? Eu gostava muito de cantar, e tem muitas pessoas que ainda cantam um hino que chama assim: quero estar aos pés da cruz. Voltar ao primeiro amor é estar aos pés da cruz. É que a nossa glória seja abraçar a cruz e olhar que ali foi derramado o verdadeiro amor. Deus fez isso por nós. Mas esse momento da cruz não é o último, porque no último momento o apóstolo Paulo vai dizer: olha, mas a cruz não foi o final. A cruz, na verdade, foi o ponto de partida. Por isso vocês devem olhar para o que Deus ainda vai fazer por você. Olha o que ele está dizendo. Por isso Deus também o exaltou com soberania e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus nos ensinou esse caminho de autonegação, de esvaziamento, que é o caminho da humildade, que é o caminho que, na verdade,
é o caminho para a glória. É o caminho para as coisas maiores. Nós temos que olhar agora para a frente. E Paulo então vai dizer que depois que Cristo trilhou nesse caminho, ele então foi elevado pelo Pai, foi totalmente aprovado pelo Pai, e o Pai o ressuscita, porque ele aprova, mesmo ele morrendo como um maldito, mas o Pai o resgata das trevas da morte, depois de vencê-la, depois de nos libertar, e agora ele exalta o seu Filho. A condição, aqui ele vai usar a palavra Kyrios, que é no grego, mas a posição de Yahweh, que é o Senhor. Então, Cristo, ele foi elevado pelo Pai, e agora ele é o Senhor da terra, ele é o Senhor do universo. Mas talvez você não parou para pensar numa coisa que eu acho interessante, que às vezes a gente está com essa imagem ainda do Cristo crucificado, né? Cristo não está lá perto da cruz, gente. Ele agora é o Senhor. Mas parece que Cristo era assim, estava no céu, ele vem, se fez homem, e morreu, foi para a cruz, e agora voltou para o céu do jeito que ele estava antes, para aquela posição que, claro, como a palavra diz, ele é Deus, era Deus e continua sendo Deus, mas tem um detalhezinho muito interessante. É que quando ele encarnou, ele se uniu a nós, a humanidade, de uma forma inseparável. O que Cristo fez, morrendo na cruz e ressuscitando e indo aos céus, ele fez também com a condição humana, como Deus, homem. Então Cristo não voltou ao seu estágio, porque ele agora está à direita do Pai como Deus, homem na eternidade. A eternidade tem homem lá. Deus se chama Cristo. Olha o que Deus fez. Nós estamos simbolicamente na eternidade com Jesus. E a palavra de Deus vai dizer em Romanos que Ele é o primogênito de todas as coisas. E nós também vamos ressuscitar, porque Ele é as primícias do que dorme. Ele é o primeiro. Ele é justamente aquele que foi, mas tudo que Ele fez na sua condição de homem. Por isso é que é tão grandioso vê-lo ser Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque é Deus homem, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E essa é a plenitude que nos espera. Olha o que ele vai dizer aqui, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, o melhor de Deus ainda está por vir para nós. A igreja, uma vez, nós podemos nos deslumbrar com ela, mas esse momento será muito incomparável. E a volta de Jesus é outra coisa que não se prega mais nas igrejas. Falar de Jesus voltar, parece que nós estamos aqui sendo escapistas, e nós estamos querendo trazer um ópio para a igreja, mas nós precisamos olhar para o que Deus ainda tem para fazer, e olhar esse momento em que não haverá lutas, não haverá mais perseguições, não tem porta dos fundos, não tem porta da frente, não tem blasfêmia nenhuma, e o Rei dos Reis virá e dominará, e nós reinaremos com ele, seremos plenos. Isso vai ser bom demais. Agora, aqui, é claro que existem pessoas que olham todo o joelho se dobra, tem gente que vai ter que dobrar a força. Não é o seu caso, não é o nosso caso, porque no nosso caso nós estaremos em tremenda adoração naquele momento. Mas parece que Jesus está demorando, parece que Jesus não vai voltar, parece que a gente vem aqui todo domingo, e até quando, né, Jesus? Até quando o Senhor vai voltar? Mas esse tempo final, Jesus, ele usou na palavra uma outra imagem que eu queria falar com vocês. Está lá em Lucas, em capítulo 14, não precisa abrir, que tem uma característica muito importante para nós. Lucas 14, Jesus vai contar uma parábola, a parábola do grande banquete. E o grande banquete vai dizer assim: ao ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa disse isso do Senhor: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus, porém, lhe disse: certo homem ofereceu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo já está preparado.
Mas todos eles começaram a dar desculpas. Disse no primeiro: comprei um terreno e preciso ir vê-lo. Peço que me dispensas. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou testá-las. Peço que me dispensas. Ainda outro disse: casei-me e não posso ir. O servo voltou e contou tudo a seu senhor. Então, indignado, o dono da casa disse ao servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Mais tarde disse o servo: Senhor, foi feito como ordenaste e ainda restam lugares. E o Senhor respondeu ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e obriga-os a entrar, para que a minha casa se encha. Pois eu vos digo que nenhum dos homens que foram convidados provará do meu banquete. Irmãos, que coisa tremenda esse momento vai ser esse momento. Porque muitos aqui, por essa parábola, estão recusando. E vocês perceberam por que eles estão recusando o grande banquete? Eles estão fazendo coisas certas na hora errada. E eles estão perdendo a grande oportunidade, que na verdade eles estão distraídos com as coisas deste mundo. Ah, eu me casei, não posso ir. Ah, eu comprei um aparelho de bois. Ah, eu comprei um terreno. Mas o Senhor, Ele disse assim: olha, manda chamar os fracos, os aleijados, os coxos. O chamado de Deus, e eu acho que isso é uma das grandes coisas que a gente pode realmente admirar no Senhor, se deslumbrar, é que quando Ele preparou um plano redentor para levar a gente de volta para casa, para levar a humanidade de volta para casa, Ele não quis formar um time, não. Ele não preparou um time dos sonhos com os melhores. Deus nunca escolheu os melhores. Quando foi escolher aquele rei, Samuel olhou, ficou lá olhando, e Deus falou: não é esse, não é esse, não é esse, porque eu vejo no coração. O homem veio do exterior. Perceba que na história bíblica, Deus sempre está chamando os fracos, sempre está chamando aqueles que vão se sensibilizar, que vão valorizar, que vão se prostrar, se entregar de coração e dar total valor a esse chamado. Nós somos fracos também. Todos aqui, para que pudessem entrar nesse caminho do Senhor, são aqueles que são chamados humildes, aqueles que conhecem a graça salvadora, que vão adorar ao Cordeiro no final, são aqueles que decretaram a sua falência espiritual, que não confiam nas suas próprias forças em se salvar, e agora conseguem olhar para Jesus, conseguem olhar para a cruz, conseguem olhar para Deus e dizer: ser propício a mim, pecador, como aquele que pecou, decretaram a sua falência espiritual, por isso alcançaram a graça do céu. Esse momento final é um momento que a gente deve olhar para Ele, para a nossa vida, e quem nós somos, e o que Deus fez, e a gente precisa tratar Ele com total reverência, com assombro, com admiração de um Deus amar tanto assim, tantos os imperfeitos dessa forma. O que você direciona, meu querido? Direciona. O que você admira, direciona a sua vida. O que você se deslumbra é aquilo que vai encher e te jogar para frente na sua vida. Nós precisamos olhar nesse momento de culto que nós temos, olhar com todo carinho, porque essa celebração nada mais é do que uma antecipação do que faremos no céu. Por isso nós temos que manifestar o nosso compromisso, a nossa alegria, a nossa reverência, o nosso gozo total, e aproveitar esse momento, porque o céu vai ser muito melhor, mas nós já podemos viver um pedacinho dele aqui na terra, e não podemos fazer isso de uma forma desanimada, apática. Se o que liberta, se o que causa despertamento é a admiração, eu queria deixar a última pergunta dessa noite. Quando você anda pelas ruas, quando você abre sua boca, quando você assiste alguém, ou você vê alguém em necessidade, ou você tem agido no mundo, é isso que você tem provocado na
as pessoas, essa admiração pela graça, para a graça, apontado para Deus. É isso que nós estamos produzindo, esse deslumbramento nas pessoas, naqueles que Deus quer salvar ainda. Por isso, voltar ao primeiro amor é a gente largar essa nosso espírito de familiaridade, de religiosidade, e pedir a Deus que aqueça o nosso coração novamente. É a gente conseguir agora adorar a Cristo por aquilo que Ele é, por esse momento que vai chegar. Nós podemos render a Ele um culto verdadeiro, algo que seja pulsante, algo que a gente possa inspirar as pessoas. Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus veio para servir, Jesus veio para inspirar, Jesus veio para nos salvar. Voltemos então, irmãos, ao primeiro amor. Voltemos àqueles dias que você suspirava por Jesus, que você suspirava pelas almas, e seu coração aquecia pelo amor que um dia você não conhecia e você conheceu. Vamos ficar de pé? É tempo da gente se despertar, porque essa é a vida de alegria que Deus tem proposto para nós. O enchimento sobrenatural do seu Espírito sobre as nossas vidas. Eu sei que nós temos uma música que muitos daqui nós gostamos de cantar, e nós vamos ter essa oportunidade nessa noite. E que ela seja a sua oração. Se você desejar cantar com toda intensidade, cultuando a Deus de coração, cante essa música. A música, ela diz: eu quero voltar ao primeiro amor.